Nessa videoaula, vocês irão aprender como ocorre o processo de implementação do enquadramento, desde a elaboração da proposta até a implementação e o acompanhamento contínuo das suas metas. Aprenderão também sobre as principais etapas e procedimentos desse processo e as principais dificuldades e desafios. Como falamos na videoaula anterior, o enquadramento dos corpos d'água é um instrumento de planejamento e de gestão da qualidade da água na bacia. Esse instrumento não deve ser confundido com uma classificação. Os dois conceitos costumam ser confundidos, mas enquadramento não é o estabelecimento da respectiva classe de qualidade do corpo d'água. A classe de qualidade é uma definição relacionada aos intervalos de concentração de parâmetros físico-químico-biológicos do corpo hídrico e apenas indica sua faixa de qualidade, enquanto o enquadramento é um instrumento de planejamento que representa uma meta ou objetivo de qualidade da água a ser alcançada ou mantida em um segmento de corpo de água, de acordo com os usos preponderantes pretendidos. O processo de enquadramento ocorre por meio do estabelecimento de metas de qualidade dos corpos de água, considerando os usos preponderantes mais restritivos. Ao longo do processo, deve-se ter como referência básica a bacia hidrográfica como unidade de gestão. Mas essa referência não quer dizer que o enquadramento de todos os corpos de água de uma bacia precisa ser realizado de uma só vez. O enquadramento pode ser realizado para corpos de água específicos dentro de uma bacia ou ainda para determinados trechos de um corpo de água. A proposta de enquadramento deverá ser desenvolvida em conformidade com o plano de recursos hídricos da bacia hidrográfica e, de preferência, eles deverão ser elaborados simultaneamente. Os fundamentos de gestão participativa e descentralizada previstos na Lei das Águas também se aplicam ao enquadramento. Por isso, a proposta de enquadramento deve contar com ampla participação da sociedade por meio de consultas públicas, encontros técnicos, oficinas de trabalho, entre outros. Pode-se destacar que estão envolvidos com o enquadramento órgãos gestores de recursos hídricos, agências de água, setores usuários, sociedade civil, comitês de bacia e conselhos de recursos hídricos, nacional e estaduais. A proposta de enquadramento deverá contemplar 4 etapas principais: o diagnóstico, o prognóstico, a elaboração de propostas de alternativas de enquadramento e o programa para a efetivação. Anteriormente à etapa de diagnóstico, é importante que seja feita uma preparação para o início do processo, por meio da mobilização dos atores da bacia e de sua capacitação, tornando possível a contribuição dos diversos atores ao processo. Após essa preparação, deve-se partir para a etapa de diagnóstico, seguida pelo prognóstico e depois pela etapa de elaboração das alternativas de enquadramento, considerando diferentes cenários. Posteriormente, uma das alternativas de enquadramento deve ser selecionada e o programa de efetivação do enquadramento deve ser elaborado. Esse programa consiste em um plano de ações e seus prazos, além dos investimentos necessários para a implementação do enquadramento. Lembrando que o processo de elaboração da proposta de enquadramento é feito com ampla participação da comunidade da bacia hidrográfica. Após essas etapas, que são realizadas no âmbito dos comitês de bacias hidrográficas, a proposta de enquadramento segue para aprovação do respectivo Conselho de Recursos Hídricos. Se aprovada, a próxima etapa é a implementação do enquadramento por meio da execução do programa de efetivação. Nessa etapa, é fundamental a realização do acompanhamento da implementação do enquadramento, sendo que as informações obtidas por meio desse monitoramento são importantes para o processo de revisão do enquadramento. Na etapa de diagnóstico, deve ser reunido o maior número de informações disponíveis sobre a situação atual da bacia hidrográfica, do uso e ocupação do solo e do uso dos recursos hídricos. Essas informações deverão ser sistematizadas e consolidadas, formando assim um diagnóstico da situação dos recursos hídricos da bacia. Os aspectos principais dessa etapa são a identificação dos usos preponderantes, das fontes de poluição pontuais e difusas, da condição atual dos corpos d'água, assim como das áreas reguladas por legislação específica, por exemplo, unidades de conservação de proteção integral, em que a classe deve ser especial para a preservação dos ambientes aquáticos. Também é importante fazer um mapeamento das áreas vulneráveis e suscetíveis à contaminação, escassez de água ou cheias, conflitos de uso ou outros riscos. Além disso, é importante verificar os planos e programas locais e regionais existentes,
como planos setoriais, planos de desenvolvimento socioeconômico, planos diretores municipais, os zoneamentos ecológico-econômico, entre outros. Realizar uma caracterização socioeconômica da bacia e verificar a capacidade de investimento é fundamental para que a proposta de enquadramento seja mais factível. Para a realização do diagnóstico, fica nítida a necessidade de articulação com vários atores, como as instituições responsáveis pelas políticas públicas e de planejamento setorial, assim como com os órgãos de meio ambiente e de recursos hídricos, e também a participação social por meio de consultas públicas. Na etapa de prognóstico, devem ser construídos os cenários de desenvolvimento e de ocupação da bacia para o horizonte de planejamento adotado, avaliando os impactos nos recursos hídricos causados por esses diferentes cenários. Para a realização dessas projeções, é importante que seja estabelecida a vazão de referência a ser utilizada, pois a qualidade da água varia em função da vazão no rio. Também devem ser definidos os usos pretendidos para os corpos d'água, estabelecendo quais seriam os usos preponderantes. A escolha dos parâmetros prioritários para o enquadramento também é fundamental, pois o acompanhamento de um conjunto muito amplo de parâmetros pode dificultar o planejamento e o acompanhamento das ações para o controle das cargas poluidoras. Essa escolha deve se dar em função da identificação dos usos pretendidos e das potenciais fontes de poluição. Outro item fundamental no prognóstico é a análise da evolução das disponibilidades e demandas de água e das cargas poluidoras. Para essa análise, devem ser realizadas estimativas do crescimento populacional e das atividades industriais e agrícolas, tendo em vista os planos e programas de desenvolvimento previstos. A partir dessa análise, deve ser realizada uma modelagem matemática da condição futura dos corpos de água. A participação social também está presente e ocorre por meio de consultas públicas. A partir do prognóstico realizado, devem ser elaboradas as alternativas de enquadramento para a manutenção das classes atuais ou para o alcance das classes pretendidas. Na proposta de alternativas de enquadramento, deve constar metas de qualidade a serem alcançadas em curto, médio e longo prazos, tendo em vista os cenários construídos por meio do prognóstico. Essas metas devem ser apresentadas por meio de quadro comparativo, mostrando as condições atuais de qualidade das águas e as condições necessárias para possibilitar os usos pretendidos. É importante que essas metas venham acompanhadas de estimativas de custo para a implementação das ações de gestão. A participação social também deve ocorrer, podendo ser por meio de consultas públicas. Após a elaboração das metas, o Comitê de Bacia deverá selecionar uma das alternativas para que seja elaborado o programa de efetivação do enquadramento. Os critérios de seleção devem envolver uma análise integrada dos vários aspectos abordados durante a fase de elaboração das propostas, os aspectos técnicos, econômicos, sociais e políticos. O programa para a efetivação do enquadramento deve conter propostas de ações de gestão e seus prazos de execução, os planos de investimentos e os instrumentos de compromisso pactuados com os setores envolvidos. Esses instrumentos de compromisso podem conter recomendações para os órgãos gestores de recursos hídricos e de meio ambiente com o objetivo de subsidiar a implementação, integração ou adequação de seus respectivos instrumentos de gestão de acordo com as metas estabelecidas, especialmente a outorga e o licenciamento ambiental. Podem conter também recomendações de ações educativas, preventivas e corretivas, de mobilização social e de gestão, assim como recomendações aos agentes públicos e privados envolvidos, para viabilizar o alcance das metas e os mecanismos de formalização. Além de recomendações, esses instrumentos de compromisso podem conter propostas a serem apresentadas aos poderes públicos federal, estadual e municipal para a adequação dos respectivos planos, programas e projetos de desenvolvimento às metas estabelecidas na proposta de enquadramento. Também é importante que esses instrumentos apresentem subsídios técnicos e recomendações para a atuação dos comitês de bacia. Na etapa de análise e deliberações do Comitê da Bacia e do Conselho de Recursos Hídricos, o comitê deverá analisar e deliberar sobre a aprovação da proposta de enquadramento selecionada com seu respectivo programa de efetivação. Deve ser analisada a efetividade das ações para a recuperação dos trechos, a viabilidade técnica e econômica para o alcance das metas, o cronograma de implementação e os agentes responsáveis pelas ações.
A proposta de enquadramento aprovada pelo Comitê da Bacia, juntamente com seu programa de efetivação, deve ser encaminhada para o respectivo Conselho, estadual, distrital ou nacional, conforme a dominalidade dos corpos d'água. O Conselho deve analisar as propostas em seus vários aspectos, técnicos, sociais, econômicos, entre outros, e garantir que os enquadramentos sejam compatíveis em seus diferentes níveis, pois o enquadramento de um exutório de uma bacia não deve gerar uma desconformidade no enquadramento da bacia principal. A aprovação do enquadramento pelo Conselho se dá por meio da edição de uma resolução. Das etapas de enquadramento, a implementação do programa de efetivação é a mais desafiadora. Colocar em prática as ações para o alcance das metas formuladas e pactuadas não é uma tarefa simples. É importante que haja o acompanhamento da implementação do programa de efetivação dos enquadramentos pelos órgãos gestores de recursos hídricos a partir do contínuo monitoramento de indicadores de progresso das ações do programa de efetivação. A implementação do programa de efetivação pode incluir mecanismos de comando e controle, como fiscalização das fontes poluidoras, aplicação de multas, outorga, termos de ajustamento de conduta, dentre outros. Mecanismos de disciplinamento, como o zoneamento do uso do solo, criação de unidades de conservação, entre outros. E mecanismos econômicos, como cobrança pelo lançamento de efluentes, subsídios para a redução da poluição, etc. É essencial que os comitês e os conselhos avaliem o progresso e corrijam, quando necessário, as ações previstas e definidas para o alcance das metas de qualidade. A cada 2 anos, os órgãos gestores deverão elaborar e encaminhar ao respectivo Comitê de Bacia Hidrográfica e ao respectivo Conselho de Recursos Hídricos um relatório técnico identificando os corpos de água que não atingiram as metas estabelecidas e as respectivas causas pelas quais não foram alcançadas. Nos casos em que as condições de qualidade estiverem em desconformidade com as metas estabelecidas no enquadramento, deverão ser empreendidas ações para adequação da qualidade da água à sua respectiva meta, exceto para os parâmetros que excedam os limites legalmente estabelecidos devido à condição natural do corpo de água. O processo de enquadramento deve ocorrer com ampla participação social. Como foi visto nos slides anteriores, consultas públicas devem acontecer em praticamente todas as etapas de elaboração do enquadramento. No artigo 3º da Resolução 91 de 2008, está dito que o processo de elaboração da proposta de enquadramento dar-se-á com ampla participação da comunidade da bacia hidrográfica por meio da realização de consultas públicas, encontros técnicos, oficinas de trabalho e outros. O público das consultas públicas deve ser o mais variado possível, de modo a permitir uma identificação das várias visões do futuro. Órgãos públicos, lideranças da região, empresários, agricultores, pescadores, ONGs e população em geral. Agora vamos analisar então a participação das agências de água ou de bacia nesse processo de enquadramento. Elas devem elaborar e encaminhar as propostas de alternativas de enquadramento aos respectivos comitês de bacia hidrográfica para discussão, aprovação e posterior encaminhamento para deliberação ao Conselho de Recursos Hídricos competente. Na ausência de agência ou entidade delegatária, o órgão gestor de recursos hídricos, em articulação com o órgão de meio ambiente, deverá elaborar e encaminhar as propostas de alternativas de enquadramento ao respectivo comitê para as demais providências. E agora vamos analisar a participação do comitê nesse processo de enquadramento. Nós falamos de enquadramento de uma forma geral, dos atores de uma forma geral, mas existe um papel específico para o comitê, como o ente que tem como atribuição a aprovação dos planos e a aprovação da proposta e do programa de efetivação do enquadramento. Nesse sentido, o papel do comitê é acompanhar e supervisionar a elaboração do enquadramento em todas as suas fases. Selecionar uma das propostas de enquadramento com os investimentos necessários para a realização das ações de prevenção, controle e recuperação e aprovar o programa de efetivação do enquadramento. Além disso, é atribuição do comitê fazer a avaliação contínua do cumprimento dessas metas. Então, estabelecidas as metas, meta final e metas intermediárias, é atribuição do comitê acompanhar o cumprimento dessas metas. Enquanto o Comitê de Bacia Hidrográfica não está instalado,
Os órgãos gestores de recursos hídricos, em articulação com os órgãos de meio ambiente, poderão elaborar e encaminhar as propostas de alternativas de enquadramento ao respectivo Conselho de Recursos Hídricos, para análise e deliberação. Agora vamos analisar o papel dos Conselhos de Recursos Hídricos. Conforme o artigo 8º da Resolução CNRH 91 de 2008, os Conselhos de Recursos Hídricos irão receber as propostas de alternativas de enquadramento aprovadas pelos comitês de bacia hidrográfica. Cabe, então, aos Conselhos de Recursos Hídricos fazer uma análise e aprovar ou não as propostas apresentadas. Essa análise deverá ser realizada pelos membros das câmaras técnicas do respectivo conselho, que deverão observar os aspectos técnicos da proposta, assim como verificar se a proposta está de acordo com as normas estabelecidas pela Resolução CNRH 91 de 2008. E enquanto os corpos de água não estiverem enquadrados? Nos corpos de água superficiais que ainda não tiverem sido enquadrados, para aplicação dos instrumentos da gestão de recursos hídricos e de meio ambiente que tenham enquadramento como referência, deverão ser considerados os padrões de qualidade da classe correspondente aos usos preponderantes mais restritivos existentes no respectivo corpo de água. A autoridade outorgante, em articulação com o órgão de meio ambiente, deverá definir, por meio de ato próprio, a classe correspondente a ser adotada de forma transitória para aplicação dos instrumentos de gestão. Caso a autoridade outorgante não tenha informações sobre os usos preponderantes mais restritivos, poderá ser adotada a classe 2 para as águas doces superficiais. O enquadramento é um processo de planejamento cíclico e contínuo, que deve ser revisado periodicamente, e para isso será sempre exigido o engajamento de todos os atores envolvidos e particularmente do comitê. Aos órgãos gestores de recursos hídricos, em articulação com os órgãos de meio ambiente, cabe monitorar os corpos de água e controlar, fiscalizar e avaliar o cumprimento das metas do enquadramento, juntamente com o comitê. Por fim, podemos definir 4 condições essenciais para o enquadramento. Deve ser um processo participativo, deve representar a visão de futuro da bacia, deve estabelecer metas realistas e deve considerar a progressividade das ações. Obrigada por assistirem nossa videoaula e até o próximo vídeo, onde abordaremos a evolução do enquadramento e algumas experiências do enquadramento nos corpos d'água do Brasil.